E a gente já começa o programa de hoje, então, falando sobre a importância do autocuidado para promover a saúde, especialmente. Inclusive porque esse é um comportamento muito frequente, muito comum nas casas e nas famílias brasileiras. As mães e as mulheres assumem o cuidado com os outros, mas deixam o cuidado com a própria saúde em último lugar, ou pelo menos não está ali nas primeiras preocupações que estas mulheres têm. E isso não é algo que a gente deva se orgulhar, por exemplo, não é algo que a gente deve naturalizar, mas é a realidade. Como encontrar esse equilíbrio? Então a gente vai conversar um pouco sobre muitas dessas questões com a nossa convidada de hoje, doutora Naira Scartesini Sena, que é ginecologista e obstetra, formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com pós-graduação em ginecologia endócrina, climatério e infanto-puberal pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. É mãe também, o que eu acho que vale a pena a gente destacar dentro da discussão de hoje. Doutora Naira, seja bem-vinda ao Viver é Melhor. Muito obrigada por estar com a gente. Boa tarde. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês de novo. Boa tarde. Doutora, eu já destaquei que a senhora é mãe, como eu também sou mãe, porque falar sobre esse assunto apenas olhando de fora é uma perspectiva, mas quando a gente vive a maternidade, a gente entende que nem toda a teoria se aplica na prática. Eu acho que esse é um ponto importante que a mulher tem que entender sobre a maternidade. Não existe aquela maternidade sem desafios, em que você vai conseguir o equilíbrio de tudo e que vai dar sempre tudo certo, seus planejamentos vão dar certo. A gente tem que se preparar emocionalmente, mentalmente, para uma vida em que muitas vezes as coisas vão fugir um pouco do nosso controle, doutora? Totalmente. Não vamos contar para ninguém, mas já contando, a gente entrar no ar, eu estava aqui. Camila, que horas que acaba o programa? Porque eu preciso buscar meu filho na escola, então já vou falar com meu marido. A gente está o tempo todo com uma parte da nossa mente voltada para a maternidade. E isso também é muito desgastante, fisicamente desgastante, né? Porque a gente está o tempo todo pensando na gente, nas coisas que a gente precisa fazer, mas nas coisas que os filhos precisam fazer, na programação dos filhos. Então, na teoria, a maternidade parece muito mais fácil do que ela é na prática. Tirando que talvez você tenha tido essa experiência também na vida. Quando você não tem filhos e você vê alguém numa situação com uma criança, uma situação de birra ou de dificuldade de comportamento, você pensa assim, ai, meu filho não vai fazer isso, comigo isso não vai acontecer. Depois que eles chegam, a gente pensa assim, nossa, coitada daquela mãe, né, que estava sofrendo naquele momento e eu a julguei. A gente revê todos os nossos conceitos mesmo quando a gente passa pela maternidade. E é muito importante a gente ter essa conversa sincera, porque nós temos hoje todo tipo de discussão. Desde aquelas em que se fala muito de uma maternidade idealizada e que acaba frustrando as mulheres, ou aquelas que falam da maternidade como algo que é apenas ruim, em que não há nada de positivo. E os dois extremos estão equivocados, pelo menos é o que a gente tem que tentar entender. Não precisa ser ruim e não precisa ser perfeito, tem que ser real, tem que ser a maternidade do jeito que a gente enfrenta. E aí a gente lida com alguns desafios, como por exemplo o cuidado. O que a maternidade traz para a mulher, e isso é a primeira coisa que a gente percebe, é que há uma vida que agora depende dela. E nesse processo de mudança de prioridade, a mulher acaba se negligenciando e se deixando de lado, o que num primeiro momento não há o que fazer. Ela realmente precisa se dedicar a aprender, inclusive, a cuidar de uma nova vida. Mas esse conceito de autocuidado, ele já precisa, nesse momento, ser inserido na vida dessa mulher, doutora? Com certeza, porque, claro, como você falou, quando essa vida nova chega, esse bebezinho chega em casa, é uma adaptação para o casal, né? É uma nova rotina, são novas necessidades e, de fato, como esse bebê é a prioridade, muitas outras coisas ficam deixadas de lado, porque a gente percebe que aquilo que a gente dava prioridade ou que era importante na nossa rotina mudou, porque a rotina mudou. Mas quando a gente fala dessa fase, dessa mãe, a gente não pode banalizar o autocuidado, que é o que muitas vezes as pessoas pensam quando a gente fala dessa fase inicial. Ah, não, mas é natural que essa mãe não vá ter tempo para, enfim, cuidar do seu cabelo, arrumar a sua casa. Mas quando a gente fala do autocuidado nessa fase, a gente está falando da saúde mental dessa mãe.
sobrecarregada com tantas inseguranças, sobrecarregada com tantas demandas, com uma restrição de sono importante que vem nesse momento. Essa mãe fica fragilizada, inclusive pelas alterações hormonais que acontecem logo depois do parto. Então, a gente já precisa começar a pensar no autocuidado nesse momento inicial com foco na saúde mental, para que essa mãe atravesse esse período tão gostoso, mas tão difícil, inicial, e consiga daí começar a conduzir uma nova rotina, porque depois que o filho chega, a rotina vai ser sempre nova, né? As prioridades e a ordem das coisas que eram antes do filho chegar vão naturalmente mudar, isso é esperado. Mas viver essa experiência é muito mais difícil, tem uma adaptação muito mais difícil do que pensar e programar ela. Isso eu vejo sempre no consultório. Algumas vezes a paciente pergunta para mim, próximo do momento do parto já, e logo depois do parto, quando que eu posso voltar para academia? Quando que eu posso tingir meu cabelo? Quando que eu posso, enfim, fazer minha depilação a laser? E eu me lembro de um parto que eu fiz mais recente, no mês passado, e eu falei para essa paciente que me perguntou justamente questões muito parecidas. Eu falei assim, vamos deixar para conversar depois que o bebê chegar? Porque você não vai fazer isso agora e nem deixar isso marcado, né? Então vamos deixar para conversar depois que o bebê chegar. E daí a gente, conversando num retorno, depois do parto, ela falou assim, doutora, você tinha toda a razão, eu estava preocupada com algumas coisas que não fazem nenhum sentido agora na minha rotina. Não que não vão fazer para o resto da vida, mas para esse momento agudo não fazem. Então, é uma realidade muito diferente da projeção, da expectativa ou dessa maternidade idealizada que a gente vê tanto nas redes sociais. Eu fiquei rindo aqui em pensamento, pensando assim, ela vai poder fazer várias coisas em alguns meses, mas conseguir, talvez ela demore alguns anos para conseguir recuperar algumas coisas da rotina. E aí, doutora, a gente entra numa discussão que é muito importante. A gente vai falar mais sobre o quanto a mulher tem que ter esse olhar para ela mesma, de se cuidar. E o primeiro ponto é entender que isso não se restringe a um cuidado estético. Não é só o fazer a unha, lavar o cabelo ou nada disso. A gente está falando de saúde de verdade. Mas o quanto é importante que as outras pessoas envolvidas no processo da vida de uma mulher, de uma família, também se responsabilizem por isso. Porque muitas vezes a mulher não vai aos médicos que precisa ir, não faz atividade física, porque ela simplesmente não tem nenhum tipo de apoio, não tem ninguém que segure com ela esse compromisso para que ela faça, então, essa rotina um pouco mais saudável. É importante que as pessoas entendam que garantir a saúde da mãe nesse momento é bom para todo mundo e é uma responsabilidade de todo mundo da família. E é interessante quando a gente fala de autocuidado, as pessoas tendem a banalizar esse termo. Como se a gente estivesse falando de autocuidado para a mulher na maternidade, justamente ela poder lavar o cabelo, escovar o cabelo, fazer a maquiagem ou a depilação. E a gente não está falando sobre isso quando a gente fala de autocuidado. Como eu citei, a gente está falando sobre a saúde mental, sobre essa mãe se sentir importante, capaz e muitas vezes produtiva, porque às vezes a gente tem mulheres que trabalham de forma autônoma e que se preocupam e perguntam no acompanhamento pré-natal quando que elas vão poder voltar a fazer aquele ofício que elas faziam, porque isso é importante para ela, não só do ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista produtivo, para que ela se sinta uma pessoa produtiva e capaz. E lembrando que essas mulheres que são autônomas não têm a disponibilidade daquele afastamento de licença maternidade naquele mesmo período que a gente está acostumada nas empresas. Então a gente não pode banalizar o termo do autocuidado, entendendo que ele só diz respeito à beleza. E mesmo falando sobre o autocuidado da saúde, quando a gente fala assim, essa mãe não tem tempo para fazer atividade física, quantas vezes a gente mesmo já não julgou alguém pensando assim, nossa, mas em meio a tantas necessidades do bebê, para que ela quer fazer atividade física? Vamos dar a devida importância. Ela quer fazer atividade física, não é para retornar o corpinho de antes da maternidade, é para ela ter um momento só dela, em que ela não está em função do bebê, em que ela se sente cuidando dela própria, em que ela também trabalha a função cardíaca e pulmonar tão importante da saúde. A gente não está pensando em estética quando a gente fala de autocuidado, ou em banalidades que a gente acaba vinculando muito à estética. A gente está pensando em saúde física, em saúde mental e se sentir produtiva,
tem que ser uma visão reconstruída para a gente conseguir falar sobre o tema. E a gente vê a importância de todo mundo refletir sobre o assunto, mas como a gente fala aqui sempre de saúde, especialmente na maternidade, de entender inclusive que uma mãe que está bem consegue cuidar melhor também de sua família. E aí a gente retoma aqui agora um pouco esse olhar, doutora. Quando a gente fala de saúde básica da mulher, a gente fala de pelo menos uma visita ao ginecologista por ano, que acaba sendo o médico que vai fazer ali um direcionamento para outras áreas, fazer o pedido dos exames. A gente fala disso para todo mundo, mesmo na maternidade, e a gente não pode abrir mão, né, doutora? Claro. Essa visita ginecologista anual é a médica da mulher, né? É a ginecologista que vai ver o seu exame das mamas, o seu exame ginecológico propriamente, mas que também vai checar a sua glicemia, vai checar a sua pressão, vai entender se você está com uma alteração de colesterol, se você está com sobrepeso, ela vai cuidar da sua saúde como um todo. Quando a gente fala da maternidade aguda, né, aquele bebê que acabou de chegar, logo depois do parto, essa mulher vai retornar na sua consulta com sua obstetra. Isso pode depender, mas geralmente em até 40 dias ela vai ter pelo menos um retorno com a sua obstetra para entender como que está no momento pós-parto, como que está a amamentação, se precisar fazer alguns exames, como que está a cicatrização da cesárea ou de alguma incisão que tenha sido feita, mesmo num parto normal, enfim. Então, esse momento agudo, ela precisa desse cuidado. E depois, quando que ela vai voltar na ginecologista? Geralmente 6 meses depois do parto e a partir daí uma rotina anual, assim como já acontece. E na maternidade já mais corrida, né, com filhos um pouquinho maiores, a gente não pode esquecer que esse cuidado com a saúde da mãe é exemplo para o filho. Então, é a mesma questão de fazer atividade física, que a gente acaba banalizando e falando, hoje eu não tive tempo de fazer atividade física. Tudo o que a gente faz, o que a gente come, o que a gente fala, o que a gente opta por fazer é exemplo para os filhos. Então, vendo uma criança crescendo, um adolescente crescendo, entendendo que a mãe cuida da sua saúde, que a mãe frequenta o médico anualmente, ele vai ter essa mensagem, essa construção, essa educação na vida. E esse raciocínio eu acho fundamental. Pego um pouco, talvez, também pela minha vivência, mas quando a gente tem filhos e tem uma casa, a gente coloca muita culpa quando você faz alguma coisa só por você. Parece que, nossa, mas eu vou deixar de ficar com meu filho, fico tão pouco, vou deixar de ficar com ele para ir fazer tal coisa. E quando a gente entende que quando a gente tem um bom estilo de vida, de todas as formas, não só saúde física, mas saúde mental, saúde espiritual, e a gente mostra isso para os nossos filhos, a gente está ajudando na formação deles também. Isso diminui um pouco daquele sentimento de culpa que é infinito e eterno e que a gente arruma um jeito de tirar ele de algum lugar, mas que é importante também que as mulheres tenham essa noção de que quando elas se permitem esse momento de cuidado e esse bom momento de saúde, que isso também vai ser positivo na formação da família. Eu acho que essa sensação de culpa nunca vai embora, né? Ela fica. Você pode ter a opção que for, ficar com o filho 100% do tempo. A gente arruma outro motivo. A gente sempre vai arrumar uma causa para ela. Mas também é um ponto de reflexão individual, pessoal. Eu faço muito essa reflexão e eu acho que vale compartilhar para que outras pessoas também pensem assim. Muitas vezes, quando eu estou sobrecarregada com as funções de casa e as funções da maternidade, eu me torno mais estressada, mais reativa, aquela mãe que grita, aquela mãe que é impaciente. E quando eu tenho mais tempo para organizar a minha rotina, para cuidar do meu trabalho em determinado momento, para cuidar da casa em outro momento, para focar na maternidade, eu posso passar menos tempo com meu filho, mas esse tempo que eu passo é de mais qualidade. Claro que a gente não pode abandonar e passar nada de tempo com o filho, mas a gente precisa saber equilibrar essa divisão das importâncias entre o trabalho, o seu cuidado pessoal, né, o seu tempo individual e o seu tempo com o seu filho. Tantas vezes a gente está com as crianças pensando assim, nossa, eu queria tanto só 10 minutos de tranquilidade. E a gente precisa respeitar essa necessidade, né? E aí a gente vai conversar um pouco no próximo bloco sobre essa questão da saúde mental, especialmente. A doutora falou bastante sobre o quanto a gente tem que entender autocuidado, antes de tudo,
como atenção à saúde mental da mulher, também não apenas a física, e especialmente porque logo após o parto, há muitas ocorrências de depressão pós-parto, muitas vezes não identificada, porque mistura tudo, é uma turbulência de sentimentos e a mudança, muitas vezes nem a mulher percebe, nem a família percebe, e é fundamental que esse olhar sobre a saúde da mulher seja lançado, então, pelo especialista, pelo menos. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, a doutora vai retomar a conversa aqui com a gente. A gente está conversando hoje aqui no programa, por exemplo, sobre a importância do autocuidado para a saúde das mães. É muito importante reconhecer que essa mulher precisa ter essa força também para conseguir pedir ajuda, para conseguir entender como é que ela precisa se encontrar de novo nesse processo, que não é simples. Por mais que tenha sido muito desejado, ele não é um processo tão gentil muitas vezes. A mulher passa por grandes transformações físicas no ambiente de trabalho, no convívio com as pessoas. Não dormir faz muita falta. Então, a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E é preciso que essa mulher consiga se encontrar nesse caminho todo. E o foco na conversa agora com a doutora Naira, que continua com a gente aqui no programa, é mais sobre a saúde mental mesmo, doutora, porque a gente falava bastante sobre isso logo no começo, a senhora falava sobre o quanto autocuidado tem que ser entendido muito mais como saúde mental do que só cuidados físicos, até porque uma mulher, quando está bem da saúde mental, consegue até se cuidar melhor fisicamente. Mas como muitas vezes essa percepção de que a maternidade é assim mesmo, é um caos mais ou menos esperado, isso faz a gente ignorar sinais de que alguma coisa está além da conta. A gente tem, por exemplo, a depressão pós-parto, ou mulheres que têm uma depressão prolongada depois do parto, passam anos por um momento desse, assim, mais desequilibrado, e as pessoas acham que isso é normal porque não enxergam isso. Tem que ter muita atenção com esses sinais, não é, doutora? Sim, é legal a gente entender o que deve acontecer depois do parto, né? O que é esperado e o que não é esperado. E isso não é assunto só para mulher, não. Isso é assunto para marido, para companheiro, para toda a rede de apoio que cerca essa mulher, que é quem às vezes pode identificar alguma coisa de diferente. Então, quando essa mulher tem o parto, ela passa aí, depois do parto, por um turbilhão hormonal de retorno à condição pré-gravídica. Então, a mudança daqueles hormônios que acompanharam ela durante a gestação e vão retornar à condição de antes da gestação. E isso pode trazer algumas labilidades de humor, quer dizer, aquela melancolia, aquele choro fácil que acontece no momento pós-parto, pode vir pelas alterações hormonais de forma mais sutil, mais leve. Acontece também nesse momento uma coisa que poucas pessoas conhecem, mas que é muito comum, que é o blues puerperal. Esse blues puerperal é justamente essa melancolia mais instalada, esse choro fácil, essa inadequação, aquela dificuldade de entender como que é a sua rotina, qual que é a sua função, que você dá conta daquilo, como que você vai caminhar para frente. A gente compara muito o blues puerperal a uma neblina, como se você estivesse atravessando uma neblina com uma dificuldade de olhar através dela, de olhar o horizonte, como que vai ser a rotina com o bebê em casa agora. E no terceiro momento, então a gente está indo numa escadinha de intensidade. Num terceiro momento a gente pode ter a depressão pós-parto, que é uma situação mais grave e mais permanente, porque a mudança dos hormônios é muito inicial depois do parto. O blues puerperal pode durar até 15 dias depois do parto. Agora, a depressão pós-parto, ela pode começar mais para frente. Não precisa desses 15 dias iniciais como blues. Pode começar com um bebê com 1, 2, 3, 6 meses. E daí tem sintomas mais intensos de descuido pessoal, nunca de descuido com o bebê. Que é o que as pessoas pensam, se essa mãe está em depressão, ela não vai saber cuidar do bebê. Então vamos cuidar do bebê para ela. Não. A mãe com depressão pós-parto, ela não tem um descuido do bebê, ela tem um descuido pessoal. E aí vamos guardadas as devidas proporções. Toda mãe tem um descuido pessoal no pós-parto, né? Porque é difícil você ter tempo para tomar banho, se vestir, pentear seu cabelo e cuidar do bebê. E isso é normal. Mas um descuido pessoal naquela coisa de eu não quero comer, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho vontade de ver ninguém, eu não tenho ânimo para as coisas. É aí que a gente pode identificar algum sinal de depressão pós-parto. E geralmente essa paciente tem um antecedente.
ou um antecedente pessoal de alguma alteração, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ou um antecedente familiar. Então, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão tem depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Aí a gente pode ver um cenário mais propício para depressão pós-parto. A família vai ajudar a identificar esses sinais, porque muitas vezes a mulher não vai conseguir se reconhecer, ou até se reconhece, mas acaba não fazendo nada, não pedindo ajuda. Mas o ginecologista pode ser o especialista que vai ajudar a tirar essa dúvida. Em caso de dúvida, a família pode conversar com o próprio médico. Claro. Por isso que a gente falou, é importante no momento pós-parto, geralmente em até 40 dias pós-parto, essa paciente deve passar por pelo menos um retorno com a sua obstetra. Isso varia de um profissional para o outro, claro, de um sistema de saúde para o outro. Eu, por exemplo, costumo ver minhas pacientes pós-parto 10 dias depois e 40 dias depois, justamente, seja pessoalmente ou seja por teleatendimento. Justamente porque essa mulher, bem como esse novo pai, essa família que a cerca, precisa de estrutura, precisa de informação para tanta coisa nova acontecendo. Então, se o companheiro, o marido, a mãe, alguém vê alguma coisa de diferente no comportamento dela, uma das alternativas é buscar a própria obstetra para dividir as informações. A outra alternativa não é a pessoa que faz o diagnóstico nem que trata, mas é uma pessoa bem próxima da família nesse momento, é a pediatra. Porque é a pessoa que está acompanhando esse bebê mensalmente e que pode auxiliar e direcionar aí para a melhor especialidade a atendê-la. Uma das preocupações das mães, né, nesse período logo pós-parto, é a amamentação. Quando a mulher está amamentando, e aí tem aquele receio, mas se eu for ao médico, vai tomar remédio, vai interferir na amamentação. É importante que a mulher converse com a especialista antes de ficar sofrendo em casa e fugindo. Gente, isso acontece, as mulheres não querem ir porque elas não querem ficar longe do filho, porque elas têm receio de não poder amamentar. O médico que vai poder orientar também, porque amamentar não significa um impeditivo para não tratar os problemas de saúde. Não. E a gente precisa mesmo falar sobre a amamentação, sobre uma outra ótica, porque criou-se uma maternidade ideal que pega essas gestantes e cria expectativas sobre o momento do parto, sobre a amamentação, sobre tantas questões que às vezes se tornam irreais para aquela mulher. Então, ela fica imaginando que a coisa vai ser de uma forma e estuda muito o tema, e quando ela se vê envolta naquele momento, ela percebe que não é exatamente o que ela imaginava ou o que ela projetou. Digo aqui, por exemplo, mulheres que tenham cirurgias mamárias. Ela colocou silicone, ela fez uma redução das mamas, ela tinha um nódulo e operou antes de gestar. Esse bebê vai nascer e alguns tipos de cirurgias, não todos, podem ser um problema para essa mulher conseguir amamentar. Quer dizer, ela pode ter mais dificuldade para amamentar, mas não necessariamente aquilo esteve na mente dela quando ela estava projetando o ideal. E amamentar não é fácil, é um processo de aprendizado, não só para o bebê, que não nasce sabendo mamar, como também para a mãe, que não nasce sabendo amamentar ninguém. É um processo que envolve uma doação de tempo, de vitalidade, porque muitas vezes você tem que acordar muitas vezes, ficar muito tempo com esse bebê amamentando. É um processo que pode ser doloroso pelo atrito intenso. Então a gente precisa, claro, sempre conversar com a profissional que te acompanha, conversar com a profissional e as profissionais que te acompanham durante a internação pós-parto e alinhar o que é real, o que é possível na sua condição e na condição do seu bebê, do que é instagramável, do que a gente vê na rede social ou do que é um ideal. Nem sempre esse ideal vai conseguir ser aplicado na sua realidade. E isso traz muita culpa para a mãe. Porque muitas vezes ela fala, nossa, mas eu não imaginava que ia ser tão difícil, mas eu não imaginava que eu ia sentir tanto desconforto, mas eu não imaginava que meu bebê ia precisar ir para a UTI neonatal e receber complemento inicialmente. Então, a gente não pensa nas dificuldades, a gente só pensa no bonito, né? Na idealização. E é importante conversar sobre isso para diminuir as frustrações depois, que podem sempre vir. Isso é importante porque há muitas situações diferentes quando a gente fala de amamentação. Nunca vai ser igual, inclusive quando a gente tem mais de um filho, a gente percebe isso.
Um tem mais facilidade, o outro tem mais dificuldade. Não é simples para todas as mulheres, algumas passam por momentos de muita dor. E quando a gente falava, às vezes a mãe não quer procurar ajuda porque ela não quer interromper a amamentação quando está acontecendo, mas ela precisa estar saudável para conseguir cuidar do seu filho. Ele precisa de uma mãe inteira ali para ele. Então, muitas vezes é importante que esse tipo de escolha, de orientação, seja feito, doutora. Para a gente concluir a nossa conversa, eu acho que é a gente reforçar que autocuidado e a mãe pensar na própria saúde não significa que ela vai abandonar o filho, que ela vai ser uma péssima mãe por isso, mas ela entender que isso também é importante para ele e que ela vai precisar continuar sendo ela. Mesmo sendo mãe, ela não deixou de ser um indivíduo que tem necessidades, que tem responsabilidades com a própria saúde também. Talvez, em poucas palavras, a gente possa dizer que autocuidado não é banal, não deve ser banalizado, e a saúde, pensar na saúde da mãe não é egoísmo. Isso tudo é o entorno que cria um bom alicerce para essa mãe conseguir cuidar desse filho. E é assim que a gente deseja que todas as experiências sejam vividas. Cada uma vai ser do seu jeito, cada família tem sua realidade, cada maternidade é uma, mas que nós consigamos oferecer a todas as famílias condições para que elas consigam encontrar esse equilíbrio, esse seu jeitinho de fazer as coisas darem certo. Doutora Naira, seja sempre bem-vinda ao Viver é Melhor. Muito obrigada pela sua participação no programa hoje. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Agradecemos a nossa convidada de hoje, doutora Naira Scartesini Sena, que é médica ginecologista e obstetra, formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com pós-graduação em ginecologia endócrina, climatério e infanto-puberal pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Trazendo para a gente um pouco desse olhar médico sobre o cuidado e o autocuidado que a mulher precisa promover, lembrando que assim como a gente falou aqui que a família tem que ter essa consciência de que todo mundo tem um pouco de participação nesse processo, não adianta falar para a mulher, vai se cuidar, a gente precisa oferecer a ela condições para isso, perguntar como é que a gente pode ajudar, compartilhar experiências, há muitas formas de ajudar, não simplesmente dizer para fazer. Muito obrigada por sua audiência e vamos juntos à nossa saudação de paz e boa vontade. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.